Trabalho Legal está no ar e vai mostrar. MPT pode entrar com ação contrária à reforma trabalhista aprovada no Senado. 89% dos trabalhadores temem não conseguir sustentar suas famílias após mudanças na legislação trabalhista. Brasil pode expandir a economia se aumentar a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E ainda, jurados finalizam trabalhos para o Prêmio MPT de Jornalismo 2017. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Brasil pode expandir a economia em até 382 bilhões de reais ao longo de 8 anos se aumentar a inserção das mulheres no mercado de trabalho em 1/4. Elas estão por toda parte, desempenhando as mais variadas funções e cada vez mais ativas. Na última década, por exemplo, a força do trabalho feminino cresceu 24% em todo o país. E se continuarem assim, o impacto na economia poderá ser de 382 bilhões nos próximos 8 anos, segundo a OIT. Quanto mais pessoas estiverem ativas no mercado de trabalho, com seus direitos garantidos e com possibilidade de cuidar das suas famílias, isso incluindo proteção social, você diminui a pobreza e você aumenta a produtividade. Há uma participação do mercado, obviamente, da participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso aumentou desde os anos 60, vem aumentando. A questão é que participação é essa, né? Porque a gente quer mulheres também, não só numa questão igualitária, 50% homens, 50% mulheres, a gente quer também em situações de confiança, de gerência, de liderança, né? Então a gente quer uma participação também qualificada. Diminuir em 25% a desigualdade de gênero no mercado de trabalho até 2025 é um compromisso dos países membros do G20, da qual o Brasil faz parte. Se isso for cumprido, trará um incremento acumulado de 3,3% ao Produto Interno Bruto brasileiro ao longo do período. O estudo também revela quanto o país deixa de ganhar quando nós, mulheres, estamos fora do mercado de trabalho. A diferença é que ele quantifica em termos de quantos trilhões de dólares poderiam ser gerados, por exemplo, se em 2015 aumentasse em 20% a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Um dos principais desafios enfrentados por elas no mercado de trabalho é a diferença salarial, que pode chegar até 70% em relação aos homens, que ocupam os mesmos cargos, algo vivido por Thelma no início de carreira, quando chegou a trabalhar como vendedora. Desafiante. Você, no dia a dia, né, você se depara com situações extremamente complicadas. Às vezes você vai lidar com uma situação com um homem e a pessoa não sente você capaz de conduzir aquilo, porque eu acho que ainda tem muito essa questão do preconceito. Eu acho que as pessoas foram criadas nesse meio, né, vendo só a mulher como a mãe dele, a avó. Mas a gerente deu a volta por cima. Hoje lidera 244 pessoas em uma clínica médica, entre elas 50 homens. Um deles é Samuel. De toda forma é muito bom ver a mulher inserida no mercado de trabalho, cada vez estão ocupando mais o espaço. Eu tenho por mim que mulheres são muito melhores até para gerenciar muitas coisas do que os homens, que tem um empenho, um amor àquilo, uma dedicação até maior, né? Então eu acho muito bacana, não ter nenhum problema com isso. Quando você começa a falar, começa a mostrar valores e mostrar a sua capacidade profissional, as pessoas respeitam e entendem. Então, é desafiante, mas eu gosto de desafio. O documento da OIT avaliou que 56% das mulheres em idade economicamente ativa estão empregadas no Brasil. Em contraste, por exemplo, 78,2% dos homens estão trabalhando. No resto do mundo, a participação feminina é de 49,4% e a masculina de 79,1%. A participação da mulher, hoje em dia, essa é a nossa luta, é que ela seja qualificada, ela seja respeitada. A mulher entra no mercado de trabalho, ela não sofre assédio moral, ela não sofre assédio sexual, ela não tenha problemas no seu processo de gestação e, consequentemente, uma demissão. Então, que ela se insira no mercado de trabalho, que ela ganhe as possibilidades e oportunidades iguais a qualquer homem.
Combater o preconceito é essencial na busca por igualdade de gênero no mercado de trabalho. E o mais importante, o que eu acho, é essa mudança de mentalidade, né? Não há uma inserção qualificada, não há uma diversidade nas empresas, não há uma diversidade na sociedade, quando a gente não entende que as pessoas, né, não têm diferenças, que a diferença é inerente a qualquer um. Então, a discriminação muitas vezes está no processo cultural, que vem se rompendo graças, né, a essa luta, muitas vezes de movimentos sociais, muitas vezes das instituições, mas que é preciso que ela seja contínua. Após a aprovação da reforma trabalhista no Senado, o MPT estuda formas de garantir os direitos dos trabalhadores. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, não descartou a possibilidade de entrar na Justiça contra as alterações na legislação. A sessão no plenário começou, ou melhor, tentou começar, mas deu lugar à polêmica. A reunião para a votação da reforma trabalhista teve início às 11 horas da manhã de terça, quando estavam previstos pronunciamentos de parlamentares sobre a proposta. Nesse momento, senadoras contrárias ao texto fizeram protesto e ocuparam a mesa diretora. Segundo Vanessa Graziotin, o tema precisa de maior debate no próprio Senado. Vamos sentar antes de discutir, vamos fazer um acordo para aprovarmos as emendas aqui, senador Cidinho. É só isso que nós queremos, que o Senado cumpra o seu papel. Que o Senado, para mim, seria muito bom chegar aqui e dizer, olha, o fulano votou contra o trabalhador, se vingue dele na época da eleição. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é mudar esse projeto aqui no Senado. As senadoras afirmaram que só sairiam da mesa com a garantia de que fossem votadas mudanças na proposta que não prejudicassem os trabalhadores. Caso essas mudanças fossem feitas, a matéria voltaria para a Câmara dos Deputados, para uma nova votação e revisão de pontos que precarizam as relações de trabalho. Que foi votada de susto na Câmara dos Deputados, que a maioria dos deputados não sabe nem o que votou e quando soube o que votou, se arrependeu. E nos preparando para votar num Senado que, pior do que a Câmara, sabe o que vai votar, está consciente do que vai votar e vai votar consciente numa reforma que prejudica o povo trabalhador. A sessão foi retomada ao fim do dia e a reforma foi à votação mesmo sem mudanças ou ampla discussão. O texto base foi aprovado pelos senadores por 50 votos a 26. Dessa forma, mais de 100 artigos da CLT serão alterados. Um duro golpe, segundo o senador Paulo Paim. O projeto é tão vergonhoso, tão irresponsável e tão covarde, porque é covarde o projeto. Que ataca da classe média para baixo. Os grandes, que são financiadores de campanha, isso eles não atacam. Em nenhum minuto. Em nenhum minuto. Só atacam os pequenos. Dão todo o poder para o grande empresariado, em detrimento do trabalhador, na tal de livre negociação, que não vale lei nenhuma mais para o trabalhador, só vale para o empregador e aqueles que estão perto deles. Um dos pontos mais polêmicos é em relação ao negociado sobre o legislado. Com a mudança, a reforma dá força de lei a acordos entre trabalhadores e patrões, mesmo se isso signifique uma piora na situação do trabalhador. A reforma inclui também a jornada intermitente, ou seja, os trabalhadores não terão horários e dias fixos de serviço, podendo ser chamados a qualquer hora pelo patrão. A jornada diária poderá chegar até 12 horas, dentro do limite de 48 horas semanais. Prevê ainda que grávidas e lactantes poderão trabalhar em locais insalubres, de grau mínimo e médio. Atualmente, grávidas não podem trabalhar em locais insalubres em nenhuma hipótese. Nenhum dos senhores senadores ou senhoras senadoras fez campanha na sua base eleitoral falando para o seu eleitorado que iria votar a reforma trabalhista. Queria retirar o direito de pelo menos 1 hora
de almoço para reduzi-lo para meia hora. Queria retirar o direito das mulheres que amamentam, das mulheres grávidas, de terem lugar salubre para trabalhar e iam deixá-las trabalhar em lugares insalubres. Queriam acabar com a justiça do trabalho. Quem dos senhores levou no seu panfleto ou no seu discurso a proposta que acabaria com a justiça do trabalho? Portanto, nenhum dos senhores está aqui mandatado a votar esta reforma trabalhista. Diante da aprovação no plenário, o Ministério Público do Trabalho enviou uma nota técnica ao presidente Michel Temer, pedindo o veto da reforma aprovada no Congresso. O documento destaca 14 pontos que violam a Constituição Federal e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho, o MPT poderá ir à Justiça contra as alterações na legislação. Isso está sendo analisado e fatalmente vai ser levado ao Judiciário. A gente ainda não definiu a forma que vai ser levado ao Judiciário, se por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou alegação de inconstitucionalidade nas diversas ações civis públicas. Já podem votar! A seguir, com a aprovação da reforma trabalhista, 89% dos brasileiros temem não conseguir sustentar as próprias famílias. Pesquisa CUT Vox Populi revela que 68% dos brasileiros acham que a reforma trabalhista, aprovada esta semana no Senado, pode favorecer mais patrões do que empregados. E mais, 89% temem não conseguir sustentar suas famílias. Aprovada no Congresso, a reforma trabalhista foi rejeitada pela maioria dos trabalhadores. Obviamente não. Isso é uma reforma hoje que ela é unilateral, ela só favorece realmente as empresas, os patrões, né, quando na verdade deveria se achar um ponto em comum, que atendesse os interesses de todos. O Congresso tentando acabar com os direitos dos trabalhadores, né? Todo o Brasil, né? Então os direitos já conquistados, a gente na verdade vai perder tudo que foi feito até hoje, né, em nosso favor. Vai prejudicar o trabalhador, né? Sempre o empregador vai ter vantagem em cima do trabalhador e vai prejudicar a CLT, que foi um ganho muito grande para o trabalhador, infelizmente. Eu sou contra. Dados divulgados pela CUT e pelo Vox Populi apontam que 68% dos brasileiros acreditam que as mudanças na reforma trabalhista favorecem apenas os patrões e que 89% temem não conseguir sustentar suas próprias famílias. A reforma trabalhista mexe numa série de direitos dos trabalhadores, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Então a reforma ela altera muito o equilíbrio entre a relação que tinha entre os sindicatos de empregadores e trabalhadores e também muda a relação individual entre os empregados e os empregadores. Um dos pontos mais preocupantes apontados pelo advogado é a negociação entre patrões e empregados estar acima da lei. Isso é muito perigoso porque o trabalhador, na sua individualidade, ele não tem um poder de negociação muito grande, então ele não senta numa mesa de igual para igual com o seu empregador. Normalmente o empregador pode substituir o seu empregado com uma certa facilidade, dependendo da área, há uma oferta, inclusive, devido ao desemprego, muito grande de empregados, né? Em contrapartida, o trabalhador não, ele depende daquele emprego, é o seu sustento, talvez para ele se recolocar no mercado é muito difícil. Então, a partir do momento que ele negociar diretamente com o seu empregador, ele fica quase um refém do que está sendo proposto, porque dificilmente ele vai poder dizer não, né? E ainda tem um outro fator, né? Quando ele está de forma individual e não está assistido pelo sindicato, sequer é possível saber ou ter o controle se ele está sendo coagido, se há algum tipo de pressão para que ele aceite aquelas cláusulas, ou seja, sequer há uma negociação, há uma imposição em que o trabalhador somente assina um acordo que ele sequer sabe direito o que está acontecendo ou assentiu para isso. A pesquisa mostra ainda que, além do sentimento de dificuldade em sustentar as famílias, 90% da população revela insegurança em adquirir bens, como carros e imóveis a prazo, e que 92% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência.
Para o Ministério Público do Trabalho, as mudanças são inconstitucionais e contrariam as convenções internacionais firmadas pelo Brasil. No site do MPT estão disponíveis 8 notas técnicas que abordam os impactos na vida do trabalhador. Já, jurados se reúnem em Brasília para finalizar a escolha dos vencedores do Prêmio MPT de Jornalismo 2017. O Ministério Público do Trabalho no Ceará promoveu a capacitação de conselheiros tutelares e profissionais das áreas de educação e assistência social. O objetivo é ampliar a conscientização sobre o trabalho precoce. Entre os anos de 2009 e 2015, o estado do Ceará reduziu cerca de 75% dos casos de trabalho infantil, mas ainda há 75 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho. Os tipos de trabalho infantil que temos em Fortaleza demandam uma articulação forte da rede de proteção, porque em sua maioria eles vêm no contexto de outras vulnerabilidades. Então você tem a questão da violência doméstica, da violência sexual. Muitas dessas violências acontecem na forma de exploração, que é uma das piores formas de trabalho infantil, e também a questão do recrutamento de crianças e adolescentes para o tráfico. O gerente nacional do projeto Resgate à Infância do MPT, que também é procurador do trabalho, afirma que compartilhar experiências é fundamental e esse é o motivo da capacitação promovida pelo Ministério Público do Trabalho. O principal objetivo desse trabalho de estudo de casos concretos em grupos é construir estratégia de atuação intersetorial. Então, os grupos estão recebendo casos concretos de trabalho insalubre, atividades ilícitas como a questão do tráfico, a exploração sexual e também o trabalho infantil doméstico. São situações que envolvem a necessidade da articulação de uma rede intersetorial que envolva os profissionais da assistência, da educação, do conselho tutelar. A minha expectativa é que cada um que esteja aqui coloque, no decorrer desse encontro, suas ideias. Temos que acordar para a vida de resgate à infância. Para os profissionais da área de educação e de assistência social e conselheiros tutelares que participaram da capacitação promovida pelo MPT em Fortaleza, a experiência é um diferencial no enfrentamento ao trabalho precoce. Esse trabalho de educação é um trabalho de justiça social e a boa intenção nunca falta por parte da escola e também, como a gente está vendo aqui na ação do Ministério Público do Trabalho. A secretária de Educação de Fortaleza explica que após a parceria com o projeto Resgate à Infância, a cidade tem se empenhado em implementar políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil. O município tem trabalhado com uma política de proteção das crianças na perspectiva de acolher a criança o dia todo, que é a nossa política de educação integral. Mas nosso papel, principalmente, é o de conscientização, o de levar as famílias, aos professores, aos gestores, o conhecimento de todos os direitos da criança e dos adolescentes e, de uma certa forma, buscar, quando identificado algum tipo de abuso, os órgãos necessários. Jurados do Prêmio MPT de Jornalismo 2017 estiveram reunidos em Brasília para avaliar os melhores trabalhos nas categorias Nacional e Prêmio Especial Fraudes Trabalhistas. Este ano, o Prêmio MPT de Jornalismo teve 422 trabalhos inscritos, 37 a mais que no ano anterior. O coordenador nacional da CONAFRET, um dos jurados, diz que os trabalhos inscritos são de alto nível.
Olha, na verdade, assim, é até difícil a gente escolher os melhores trabalhos, porque são muito bons, são excelentes. A gente vê o jornalismo brasileiro com uma excelente qualidade e uma grande dedicação nessas matérias que nós vimos. São realmente trabalhos de excelente nível de qualidade. O reconhecimento é resultado do compromisso jornalístico com a verdade, como ressalta Daniela Pinheiro. A jornalista é uma das juradas na premiação. A nossa missão primeira é trazer à tona coisas que algumas pessoas não querem que sejam ditas, né? Quer dizer, no caso, alguns patrões, no caso, algumas empresas, no caso, alguns, enfim, autocratas aí que mandam e comandam a vida das pessoas sem qualquer, enfim, respeito às leis, respeito ao que está estabelecido. As matérias que participam da premiação contêm os seguintes temas: fraudes nas relações de trabalho, trabalho escravo contemporâneo, trabalho infantil, discriminação de gênero, cor e pessoas com deficiência, meio ambiente do trabalho, promoção da liberdade sindical, trabalho portuário e aquaviário e irregularidades trabalhistas na administração pública. A qualidade também é absurda, quer dizer, hoje você com os recursos técnicos, tecnológicos que você tem hoje, a gente viu ali, quer dizer, os recursos são enormes e possibilita a quem está produzindo a matéria usar não só o texto, mas usar imagens, usar vídeos, usar áudios, tanto que tem categoria web, né, jornalismo, que possibilita o realizador, o repórter, o jornalista que está fazendo a matéria, utilizar de todas essas ferramentas. Isso incrementa a matéria, torna a matéria, tanto do ponto de vista jornalístico, muito mais rico e também facilita a leitura, o acesso de quem está consumindo aquela informação naquele momento. Você não só lê a matéria, mas você vê um vídeo, você ouvir um áudio e tal, quer dizer, são fatores que se complementam e facilitam também na compreensão daquilo que está sendo divulgado na denúncia. Os nomes dos ganhadores serão revelados na cerimônia de premiação que ocorrerá dia 17 de agosto em Brasília. E antes de encerrar, um recado rápido. A sua sugestão de reportagem é sempre bem-vinda aqui no Trabalho Legal. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, é muito simples. Acesse aí www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.